Daniel capítulo 6, verso 23, fiquemos em pé, irmãos. Deus abençoe os irmãos do louvor. Lemos assim: então o rei muito se alegrou. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram em seu Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, te exaltar e te bendizer, ó Senhor. Eu quero, meu Deus, que o Senhor fale conosco. Eu quero que o Senhor entre no coração de cada vida, em cada lar, em cada família, Senhor, abençoando, curando, libertando, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Sentai, irmãos. Irmãos, como nós sabemos, irmãos, já foi visto aí o tema da mensagem, como se livrar da calamidade? Não aquela lá do Rio Grande do Sul, que aquilo lá não foi calamidade. Lá foi falta de preparo do ser humano que não se preparou para as chuvas torrenciais que vem naquele lugar. Se tivesse limpado as margens dos rios e não permitido se construísse naqueles lugares impróprios para habitação, não teria acontecido nada daquilo. Então não é tragédia, né? A calamidade que eu estou falando são os problemas que vêm na nossa vida. E como você sabe, irmãos, este é o finalzinho que nós lemos, Daniel 6:23, é o finalzinho praticamente da história do rei, a história de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Então ali Daniel passou por um momento muito difícil, e nós podemos ver Daniel se livrando de uma calamidade trágica, e de uma forma poderosa. Agora, como é o que eu quero te mostrar nesta noite? Como eu quero te mostrar que você pode se livrar da calamidade? Muitos acham que calamidades, desgraças, catástrofes só acontecem com os outros. A gente não. Eu estou orando, estou buscando, estou sendo fiel. Isso não vai acontecer comigo. Não, nós não nos vemos passando por problemas. Nós não nos vemos nessa situação. Mas isso vai acontecer conosco. Não na intensidade que aconteceu com Daniel, com Ananias, Misael e Azarias, com a intensidade na vida de José, de Davi, mas iremos passar também. Agora a grande questão é como que eu enfrento essas calamidades? Como eu enfrento esse problema? Como eu faço para enfrentar esse problema? A primeira coisa que você tem que saber, irmãos, e essa é a mais importante de todas. Fala para quem está do seu lado, está armando para você. Tem alguém armando para você? Pastor, tem? Claro que tem. Se não for pessoas, como no caso de Daniel, vai ser o inimigo de nossas almas, que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Daniel fazia parte, irmãos, olha só. Daniel 6, versículo 1, diz que Daniel fazia parte de um grupo seleto de 120 pessoas. Eram homens sábios. Era um homem escolhido a dedo pelo rei, pelo imperador Dário. Era aquele homem que tinha um QI acima dos demais. Eram pessoas especiais. Mas tinha um problema. Essas pessoas especiais não suportavam o jeito de Daniel. Mesmo convivendo no meio de pessoas sábias e escolhidas, eles não gostavam do comportamento, da seriedade com que Daniel levava as coisas. O comportamento de Daniel incomodava os seus outros 119 companheiros. Irmãos, o seu comportamento
comportamento quando você é fiel incomoda as pessoas que não são fiel. O seu comportamento enquanto homem e mulher de Deus incomoda o diabo, incomoda o pecador. Eles não gostavam da fidelidade que Daniel tinha ao reinado, a maneira como ele se comportava com ética diante dos negócios. Estava armando para que ele caísse e que ele fosse destituído do seu cargo. Irmãos, o diabo está armando uma cilada para você. Ele quer que você caia, seja destituído da glória de Deus. Ele quer que você perca o que ele tinha lá no começo, que é a glória de Deus. Ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você é escolhido e tem alguém que está armando para você. Infelizmente, tem alguém armando para você. Nosso inimigo, irmão, não suportava e não suporta a sua fidelidade. Olha só, irmãos, o nosso inimigo, ele não suporta ver você orando. O inimigo de nossas almas não suporta você clamando. Ele não suporta ver você com a Bíblia na mão. Ele não quer que você pegue a Bíblia e cumpra Mateus capítulo 6, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai secreto, que ele secretamente ele vai te recompensar. O diabo não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você consagre, e ele sempre vai armar uma cilada, um problema para te tirar da presença de Deus. Quer ver, está tudo calmo na sua casa, está tudo muito bem, obrigado. Você pode deitar lá no sofá, ver o que você quer assistir na televisão, sei lá, ver alguma coisa, pegar um livro e ler. Mas pega a Bíblia e vai ler, para ver se não começa a aparecer alguma coisa para te atormentar. É ou não é? Porque o diabo não quer que você ore, ele não quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Mas fica tranquilo, peleje, tem uma cilada para você. Estão armando para você, não tem importância, mas tem um Deus que peleja por você. Glória a Deus. Um dia, as coisas ficaram muito difíceis para o rei Josafá. Josafá foi um dos descendentes de Davi, da linhagem direta de Davi. E aquele homem era fiel a Deus em quase tudo. Ele tinha bons princípios. E um dia as coisas ficaram muito difíceis para Josafá. A calamidade estava decretada. 3 nações se reuniram para destruir o pequeno reino de Judá. Só que o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, ele tomou uma atitude que todo homem de Deus tem que tomar. Toda atitude que um homem de Deus tem que fazer, ele fez. Josafá fez o que o homem de Deus faria, saber, ele começou a orar, clamar. E o versículo capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 3 diz: então Josafá temeu. E no versículo 1 fala que 3 nações se uniram para destruir o reino de Judá. Verso 3: e pôs-se a buscar o Senhor. E o que ele fez? Apregou o jejum em toda Judá. Convocou todo mundo para ajudar e orar. E quando você começa a clamar, porque Josafá temeu, ele foi buscar o Senhor. Porque Judá era uma nação pequena. Os moabitas, os amonitas, juntamente com outra nação, estavam ali agora se unindo para destruir o povo de Deus. Josafá teve medo, eu também ia ter medo. O problema estava chegando. E o que ele fez? Foi orar e buscou ao Senhor. Verso 15, olha a resposta de Deus para ele, para mim e para você. Disse, dai ouvidos, povo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Deus fala com a nação, agora fala pessoalmente com o rei. E você, rei, estou falando contigo. Assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não
importa no que o inimigo está armando. Se você orar, se você buscar, e se você se armar no poder de Deus, coloque o verso 17, você vai ver qual é a resposta de Deus para a sua vida. Nesta batalha, Deus falou para o povo de Israel: você não terá que pelejar, portai-vos, ficai parados, vede a salvação ou o livramento do Senhor para convosco, vou ajudar em Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Está vendo? Quando você tem um problema, está armando para você. Você sabe que o diabo está armando para você. Você sabe que tem pessoas que estão lutando para te ver cair. A Bíblia diz que você precisa orar. Se põe a orar como Josafá pôs. Se põe a orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos. Lembra da história de Esaú e Jacó? Jacó roubou a bênção de Esaú, porque foi profetizado que o mais novo se destinou do mais velho. Então a mãe dele, que queria dar uma ajudinha, enganou Esaú. E Jacó ficou com medo e foi para a parentela de Sara, da sua mãe Rebeca. Foi lá para a terra, morar com Labão. Diz a Bíblia que depois de muitos anos já tinha 10 a 11 filhos. Já era um homem rico, um homem próspero. Ele foi embora, voltar para a terra de Israel, a terra prometida. E o homem teve medo, porque ficou sabendo: Esaú agora é um guerreiro, tem 300 homens com ele. Ele tem homens guerreiros com ele, que nem ele, caçadores, homens fortes e guerreiros. O que Jacó teve? Ficou com medo. O que ele fez? Passou a noite no vão de Jabó orando. Se você tem um problema, vai orar, busca o Senhor. Porque a primeira coisa que você tem que saber: alguém está armando para você. O diabo está armando para você. A segunda coisa que você tem que saber: existe uma cova para você. Já prepararam a cova para você. Já preparou a cova dos leões. A cova dos leões existe. A cova dos leões existe. Infelizmente eu acredito que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, tem uma cova para cada um de nós. Para você que ora, que lê a Bíblia, que consagra, que é dizimista, que é ofertante, que ajuda nas campanhas, que evangeliza, que fala do amor de Deus, o diabo tem uma cova para você. Ele quer te destruir. Ele tem uma cilada para você. Lembra quando a gente era criança? Eu não lembro de fazer isso, já tentei, mas nunca dei conta. Talvez o Coração já fez, Siloé também, talvez já deve ter feito. Eu morava na roça, fazia uma arapuca, né? Jogava alguns grãozinhos ali, e você ficava esperando o passarinho chegar, ele ia comendo, quando estava lá próximo, ele puxava. Alguém já fez isso já na vida? Pois é, essa arapuca, o diabo está armando uma arapuca para você. Ele quer te pegar, ele tem uma cilada para você, tem a cova dos leões que ele quer te lançar. Mas fica tranquilo, pois se você fizer como Josafá fez, se você começar a orar, se você fizer como Daniel fez, no capítulo 2, quando ele viu que a coisa apertou, ele falou: eu sempre fui um homem de oração, mas a minha oração sozinho não vai dar agora. Ele chamou Ananias, Misael e Azarias, e eles fizeram uma oração. Eles foram clamar ao Senhor, até que Deus respondeu e contou para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve e contou a interpretação. Fica tranquilo. Deus pode falar para você: não temais nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa peleja é de Deus, não é sua não. Você entregou na mão de Deus. Para de ficar querendo lutar uma batalha que você não pode vencer. Quando você não pode vencer, você entrega nas mãos do Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Porque se você se posicionar hoje diante de Deus como Josafá ficou sabendo: estão vindo, eles se reuniram para te destruir. Os moabitas estão vindo, os amonitas estão vindo, eles vão te destruir. Josafá ficou com medo.
Ele foi orar. Ele foi clamar. Ele ficou temporizado. Ele não foi reclamar com os vizinhos. Ele não foi reclamar com os parentes. Ele não foi postar nas redes sociais, não. Ele foi orar. Quando você estiver com problema, vai orar, irmãos. Vem para a igreja e vai buscar o Senhor. O que pode acontecer com você, se você orar, se você se posicionar diante de Deus, tem uma palavra que eu ajudei? Olha, a primeira coisa que você tem que saber, nós estamos falando como se livrar da calamidade. A primeira coisa, tem alguém está armando para você. A segunda coisa, existe uma cova preparada para você. Mas se você se posicionar na oração diante de Deus, pode acontecer com você o que aconteceu com Mardoqueu. No livro de Esther conta a história de um homem de Deus que tinha uma sobrinha chamada Esther, que veio uma menina muito linda, nasceu com um propósito de se tornar rainha de uma grande nação, cuja nacionalidade não era dela, e ela se tornou rainha, e ela foi, e o nome dela é Esther, e o seu tio Mardoqueu, com algumas Bíblias está escrito Mordecai. Ele era um homem de Deus, e esse homem de Deus, e por ele ter um comportamento diferente, Amã, um homem mau e invejoso, buscava somente a sua glória. Olha, tem a história, resumidamente, porque quem ainda não leu o livro de Esther, lá aconteceram dois homens, um era Amã e o outro era Mardoqueu. Amã quem era? Era um homem mau e invejoso que só buscava a sua glória, queria aparecer, queria ser cada vez crescendo, posicionando na corte como rei. Mardoqueu era o que? Um homem bom, um judeu que só pensava em fazer o bem aos outros, inclusive ao seu povo. Um dia ele ficou sabendo que tinha uma cilada para o rei, ele foi lá, encontrou, e ele avisou o rei, e diz a Bíblia que aquilo ali realmente houve um grande livramento, mas ele não pediu nada em troca. Voltou para o seu lugar, quieto onde ele estava, mas um dia lá na frente Deus recompensou aquele homem. Só, irmãos, que a inveja de quando você é fiel, quando você tem comportamento diante de Deus, você incomoda. Você quer incomodar o diabo, você quer incomodar as pessoas, passe a orar mais, passe a ser cheio do Espírito Santo. Passe, não estou falando em orar e falar em língua, ex-alabaxé, Deus que fale contigo, não é nada disso. É ser cheio do Espírito Santo, cheio de boas obras. Ou você que ora, dizimista, ofertante, tem evangelismo, vamos, tem campanha, vamos. Você chega, você cumprimenta todo mundo, você saúda todo mundo com a paz do Senhor. Se for preciso dar o nosso santo, você dá também. Você abraça seu irmão, abraça sua irmã, você é diferente, você incomoda o diabo. Sabe por que as pessoas hoje já não estão incomodando Satanás? Porque se acha importante, entra na igreja, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não abre a boca. Irmão, você é servo de Deus. Você quer dizer que você está a serviço de Deus. Glória a Deus. Pega e lê o livro de Esther, que Mardoqueu, ele ficou sabendo uma cilada para o rei. E ele foi lá e contou para alguém lá, o aviso veio, para acontecer isso assim, assim, assim. Escreveram nas crônicas. E realmente o fato foi apurado, é verdade. Escrevemos assim que Mardoqueu é quem avisou. E um dia o rei estava sem o que fazer. Pega o livro, traz lá, manda ler para mim. E ele leu aquela parte. E ele falou: quem foi? Qual a honra que deram para esse homem que salvou a minha vida? Nada. Quem é esse homem? É aquele que fica sentado na porta do palácio quase todo dia. E ele está lá agora. E a mão também dá. Chama a mão para mim. A mão era o homem de posição. Eu disse: olha, o que se fará o homem a quem o rei quer honrar? Que se o rei chegasse para você e perguntasse, e você gostaria de se honrar, o que você ia pensar? Ele está querendo me honrar.
Rei, pega o seu cavalo. O cavalo do rei era diferente. Geralmente era branco, um cavalo melhor, cavalo de linho. A roupa que o senhor costuma vestir, põe ele para vestir as suas roupas que o senhor já vestiu, montar na sua montaria e sai proclamando pelas praças e ruas, assim faz com quem aquele a quem o rei quer honrar. Então, senhora, vai lá, faz tudo que você falou, não esqueça de nada, com o judeu Mardoqueu. O homem que ele mais odiava no Brasil. Ele teve que vestir ele como se fosse um rei. Então, quem sabe pôs o manto real. Não acredito que pôs a coroa, mas pegou todas as vestes reais do rei, vestiu Mardoqueu, e ele colocou na montaria e saiu gritando: assim faz o homem a quem o rei quer honrar. Porque aquele homem era fiel. E ele ficou tão irado, sabe o que ele fez? Ele mandou construir uma forca de aproximadamente 20 metros de altura. Uma forca de 20 metros de altura é algo muito alto, não é? Essa parede aqui é 4 metros, o tempo todo 5. Multiplica por 5 isso aqui. Era porque quando ele fosse enforcado, era para a cidade inteira ver. Só que, irmãos, aconteceu o quê? Que quem foi enforcado naquela forca não foi Mardoqueu. Quem foi enforcado naquela forca foi o próprio Amon. Ele foi enforcado naquela forca que foi preparado para Mardoqueu. Se você já leu o livro de Obadias, verso 15, o teu mal feito virá sobre a tua cabeça. Como tu fizeste, assim será contigo. Cuidado. Se você desejar o mal para o outro, o mal pode vir sobre a sua cabeça. Obadias 1, verso 15, um livro de um capítulo só. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim será contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Entenda uma coisa, amado. Você tem que entender. Alguém está armando para você. Tem uma cova preparada para mim e para você. Não estou falando de uma cova da sepultura. Estou falando de uma cova, de um laço, de uma armação como Daniel teve. Mas o terceiro e principal ponto: só se vence crendo em Deus. Amém. O texto que nós lemos aqui em Daniel capítulo 6, verso 23, diz a Bíblia que Daniel venceu, porque ele creu no seu Deus. Ele crera no seu Deus. Aleluia. Entenda uma coisa: não dá para você ser salvo da calamidade se você não crer em Deus. Então você fala: pastor, eu creio. E você bem claro, de novo, ninguém vence problema, calamidade, tragédia sem crer em Deus. Estou falando de uma crença forte, algo que realmente não se estremece. Ninguém vai sair da cova dos leões sem crer no Senhor. Aliás, eu vou até ler o que eu escrevi agora à tarde. Ninguém sai da cova dos leões crendo em Deus dentro da cova. A cova representa o quê? O problema. Não adianta crer em Deus dentro do problema. No meio da dificuldade, clamar e orar. Isso não vai te livrar. Talvez você busque a misericórdia de Deus de ser livre, mas ser honrado como Daniel, Ninguém sai da fornalha de fogo crendo em Deus dentro da fornalha. É preciso uma vida anterior de devoção. Aleluia. Tudo que você faz é um depósito que você faz com o Senhor. É preciso a gente criar um estoque grande de fidelidade, de oração para com o Senhor. Josafá era um homem de oração, irmão. Prova disso, ele, se não me engano, ele se aparelhou com Acabe. Ele era casado com uma das filhas dele, se não me engano. Mas depois ele viu que estava errado, ele foi e se afastou. Todo lugar onde ele ia, ele consultava a Deus primeiro. Era um homem de oração, era um homem temente a Deus. Mas quando o problema apertou, ele foi jejuar, consagrar, mas convocou foi a nação inteira.
Se você não jejuar e orar, nós vamos morrer mesmo. Era natural para ele orar e buscar. Daniel venceu, sabe por quê? Sua fidelidade antes da cova é que o salvou. Lembra o que o rei Dário falou? Foi assinado um decreto, poder Daniel capítulo 6. Segundo a lei dos Medo e Persa, não se pode revogar. Beleza. Quando Daniel foi para ser lançado na cova, o que o rei falou? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Porque Dário sabia que Daniel era homem de Deus. Amém. Por isso que ele tentou de todo jeito livrar Daniel da cova, mas não teve como. Daniel tinha que passar pela cova. Tem problema que você vai ter que passar. Tem coisas, uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui nessa igreja, há quase 30 anos atrás. Só lembro o tempo, não é tudo não. Minha mente não está tão boa assim não. Eu lembro que eu preguei uma vez aqui. É só você e Deus. Tem coisas que só você vai passar. Tem coisa que é para mim, a minha esposa não passa. Tem coisa que é para ela, eu não passo. Mesmo convivendo 24 horas com ela. Tem coisa que é pessoal. É você e Deus. É você que tem que se dedicar. É a sua fidelidade que te acompanha. Não é a fidelidade do vizinho. Deus sabia o quanto Daniel cria nele. Deus sabia o quanto Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, cria nele. Não é porque ele falou diante do rei, diante do desafio lá da imagem, uma estátua de 15 metros de altura praticamente. Olha, eu vou te dar mais uma chance. Quando você a trombeta tocar, a música tocar, você vai se curvar diante da imagem que eu criei. Aqueles 3 homens falaram, não dá. Não tem como. O nosso Deus a quem continuaremos servindo. Se Ele quiser nos livrar, Ele livra da fornalha e das 2 mãos. Mas se não livrar, nós não vamos servir o teu Deus. Morreremos, mas morreremos fiel ao Senhor. Você tem um compromisso com o Senhor. Mardoqueu venceu o seu inimigo, pois ele era fiel o tempo todo. Ele não fazia as coisas para aparecer. Mas ele sabia que Deus tinha colocado ele ali como objetivo. Deus sabia que a rainha Esther estava como rainha por aquele objetivo. Quando você é salvo da calamidade, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando Deus te livra de um problema, quem está do seu lado é abençoado também. Amém. A bênção não vem só para você. O problema, eu disse, é você e Deus. Você passa sozinho muitas vezes. Mas quando você é abençoado, todo mundo que está do seu lado é beneficiado. Aleluia. Porque Deus, Ele é Deus de misericórdia. O texto que a gente leu no começo diz: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Lembra quando o rei Dário chegou lá, passou a noite em claro, não deixou que músicos tocassem para dormir, não conseguiu dormir. No outro dia cedo, amanheceu o dia, ele foi correndo na porta da cova dos leões. E ele gritou com voz triste: ó Daniel, servo de Deus Altíssimo, acaso o teu Deus, a quem continuamente serve, pudesse te livrar? Pôde te livrar? Resposta de Daniel: meu Deus enviou o seu anjo e me livrou, porque em mim foi achado inocente, e em ti também. Daniel, a resposta dele foi: olha, Deus achou inocência em mim e no Senhor também, ó rei. Glória a Deus. E diz ali que Daniel prosperou naquele reinado. Ele cresceu e se colocou diante do seu Deus. E o seu Deus foi honrado. E quando você é abençoado, quando a sua fidelidade é proclamada, quem é exaltado não é você, é o nosso Deus. Amém. Sabe o que Paulo diz? Se for para me gloriar, eu vou me gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, vamos ver aqui
você vai ser liberto? Como é que você vai sair desse problema? Daniel foi com calma. Daniel era um homem calmo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram aqueles homens intrépidos que tinham coragem. Falou diante do rei, foi ousado. Né? O meu Deus, se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se não livrar, Sadraque, Mesaque e Abednego foi tão ousado com sua fé, que ele falou: ó rei, meu Deus tem poder para me livrar da fornalha e da tua mão. Aleluia. Às vezes você precisa de ousadia, às vezes você precisa de calma, como Daniel. Em momento algum, no livro de Daniel, você lê no capítulo 6, ele se desesperando. Não. Quando fizeram o propósito de ele parar de orar, continuou orando, clamando, a sua vida continuou. Ele não mudou a sua vida por causa dos problemas, irmãos. Tem pessoas que mudam o comportamento dele diante do problema. Lembra lá no capítulo 2? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele queria que os sábios contassem o que ele sonhou dessa interpretação. Como ninguém pode fazer isso, foi decretado daquele de morte que todos os sábios teriam que morrer. Se você vê Daniel desesperado, não. Vai lá, só rei, dá um tempinho. Quem sabe pediu, dá uma semana ou duas, eu vou orar, meu Deus vai me dar a resposta. Se não, faz o que o senhor tem que fazer. Aleluia. Não tem desespero. No meio do problema, no meio da dificuldade, tenha calma. Sua conduta como cristão, como servo de Deus, não pode mudar. Não importa se você está com o bolso cheio ou se não tem nada, a sua fé é imutável. A sua fé não pode ser baseada no material, mas sim no espiritual. Amém. Vamos ficar em pé. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa